Por que o diabo lutou pelo corpo de Moisés? Judas versículo 9 faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Miguel teve que lutar ou discutir com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso implicava não é descrito em Judas 1, versículo 9. No entanto, até mesmo o arcanjo Miguel, quando estava discutindo com o diabo Satanás e debatendo sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Este evento ocorre em Judas, onde Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. Naturalmente surge a pergunta: de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida por tradição. Isso pode ou não ser verdade. Não temos conhecimento definitivo do porquê da disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse saber o local para que ele pudesse ter um santuário lá. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo desse tipo de idolatria ao manter o local de sepultamento em segredo. Daniel capítulo 10 versículo 21 na Bíblia Amplificada afirma: "No entanto, eu, Gabriel, lhe direi o que está escrito na escrita da verdade. Não há ninguém que permaneça firmemente comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o príncipe que é o guardião da sua nação." A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente de várias pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, no entanto, seus olhos não estavam fracos nem sua força se foi apesar de sua idade. Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para partir. Moisés foi proibido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribacades. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra que ele havia deixado o Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo do Monte Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação do cume de 4.500 pés, quase uma milha. Não há muitos homens de 120 anos que possam escalar uma montanha quase 1 milha de altura e sobreviver para contar a história, mas Moisés podia. Ele conseguiu isso escalando com as mãos. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés e ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condição ele estava, os pés lhe dirão. Ele sabia que iria falecer, pois Deus lhe havia dito isso, e Deus já havia colocado outro homem, Josué, em seu lugar antes de sua morte. Apesar da responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros. Pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida, Moisés pôde dar cada passo na encosta com leveza nos ombros. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés contemplava seu último banquete visual da terra prometida, uma propriedade que ele nunca pisaria, isso era o que ele aguardava com mais expectativa e era isso que foi. Deus o queria em casa. Moisés entregou seu espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés partiu sozinho, mas em paz. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em uma perspectiva adequada, não é? Que forma de viver, 120 anos e você não precisa de óculos, por 1 século e meio e você não precisa de muletas. Moisés nunca ficou sentado em uma cadeira de balanço esfregando linimento e bebendo insure. Oh, como os israelitas sentiram falta do sábio conselho de seu falecido líder. Seu trabalho entre eles agitou suas emoções a tal ponto que levou 1 mês inteiro para eles lamentarem sua partida depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso deve ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o enterro e assim foi o caso de Moisés. No entanto, o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre a carreira toda notável de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6, na Bíblia Amplificada, diz: "E o sepultou no vale, na terra de Moabe,
em frente a Bet-peor, e ninguém sabe onde está o seu túmulo até o dia de hoje. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Você percebeu isso? Então, o Senhor escondeu o túmulo. O que o fez fazer isso? Por que aquela sepultura teria sido transformada em um santuário? Eles ainda estariam batendo um caminho até o Nebu hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoim, oferecendo vários passeios e talvez até operando um bonde com um grande banner proclamando o local de sepultamento de Moisés. Assim, foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angelical. O ponto importante é que mesmo se Miguel é um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ele mesmo assim não presumiu falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou todo esse repreender para Deus. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, na Bíblia Amplificada, diz: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta no combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto posto. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como contendendo, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome implica a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel recusou-se a julgar presuntuosamente, em vez disso, ele simplesmente anunciou que Deus o repreenderia. A linguagem desse repreender corresponde a Zacarias 3, versículo 2, onde o Senhor repreendeu Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Zacarias 3 diz: Então me mostrou a Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma posição e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca pretende tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não está em disputa, visto que a última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse 12,7, quando Satanás é expulso do céu. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado à terra. O furioso Satanás foi lutar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu ofício e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a mais alta criatura. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar, mesmo a Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador. O que nos dá a nós o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça? Não me entenda mal. Todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós. Mas nosso Deus é exaltado, santo e elevado. Ele é um Deus justo e justo. Ele nunca comete um erro e nunca se engana. Tudo o que ele faz está correto. Portanto, você e eu podemos confiar nele, mas será que realmente fazemos isso? Será que reconhecemos sua autoridade? Será que valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês disseram Senhor, Senhor,
mas não fizeram o que eu ordenei. Cada um foi pelo seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Então, e você, que exemplo é Miguel, o arcanjo? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.